Banca de estudo, aprovação. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como prometido na última aula, hoje nós vamos aprender o passo a passo de como produzir a redação. Para começar, eu coloquei nesse slide as instruções para a redação que já vem lá na proposta, lá no caderno de questões do Enem, certo? Então, vamos fazer a leitura rápida para a gente poder entender o que é que a própria proposta de redação já indica para o participante, para que ele já saiba quando ele vai produzir a redação. Então, vamos lá. Primeiro ponto é que o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, gente. Veja bem, o caderno de questões, normalmente, no final, tem uma parte lá em branco, com um nome bem grande, assim, rascunho. Então, aquele espaço lá é o espaço onde você vai fazer todo o rascunho do seu texto, todo o esquema do seu texto, certo? O que vai valer para a correção é o que você produzir na folha apropriada para a produção da redação, certo? Vai ser essa folha que vai ser enviada para os corretores vão poder corrigir, tá bom? Então, tem um espaço apropriado para você fazer o rascunho. Segundo ponto, o texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria, como havia dito a vocês, em até 30 linhas. Então, passou de 30 linhas, essa parte que excedeu é excluída, ou seja, você não vai ter nada contando ponto, né? Essa parte que você passou da linha ali, de toda a margem da folha de produção, não vai ser contabilizada para a questão da correção, tá certo? Então, você tem um limite de 30 linhas. Terceiro ponto, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Todo mundo sabe, eu falei na última aula, que cópia é algo que vai prejudicar a sua redação, certo? Principalmente na questão da pontuação. Por quê? Porque quando você comete esse erro, né, que é copiar ou trechos dos textos motivadores ou até mesmo de questões da prova, você vai estar copiando coisas que não foram de sua autoria, não foram de sua produção. E o corretor, ele só vai corrigir aquilo que é de sua produção, aquilo que você produziu, certo? Então, atenção, cuidado com essa questão aí de cópia, tá, gente? Pode se basear? Pode se basear. Os textos motivadores, eles estão lá exatamente para isso, para motivar você a escrever. Você vai ler os textos motivadores, eles vão lhe dar uma noção maior. Mas o que você não pode fazer é copiar. Copiar é no sentido de você pegar e realmente transcrever, né, do jeito que está lá no texto motivador, na folha de produção. Se você fizer isso, a linha que você copiar vai ser desconsiderada, ok? E um ponto importantíssimo, gente, que é o ponto 4. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que... Então, presta bem atenção. Vai receber nota 0, gente, o candidato que não produzir acima de 7 linhas, certo? Se ele produzir até 7 linhas, o texto dele é considerado insuficiente. Entende? Então, para que realmente o texto ele possa ser corrigido pelo corretor, ele tem de ter mais de 7 linhas. Se ele tem até 7 linhas, o texto não é corrigido, tá, gente? A redação já é zerada. Outro problema também que pode zerar a redação é fuga ao tema. Já falei também sobre isso na última aula. Então, se o candidato ele produz uma redação sobre um tema totalmente diferente do tema que foi proposto, então a redação dele também vai ser zerada, tá bom? Lembrando que também há uma diferença entre fuga ao tema e tangência ao tema, certo? Tangência, quando o candidato ele comete tangência, que é quando ele não aborda o tema de maneira completa, né? Ele fala em partes sobre o que o tema traz, aí a redação ainda assim será corrigida, não vai ter uma pontuação máxima, né? Não vai conseguir chegar a uma pontuação máxima, mas a redação ainda é corrigida. Mas a partir do momento em que ele não aborda nenhum dos pontos que o tema da redação traz, o tema da proposta de redação traz, a redação dele é zerada, ok?
Então, muito cuidado, tem que entender bem qual é o tema. E outro problema também é quando o candidato ele não atende ao tipo dissertativo argumentativo. Esse é outro problema que a gente já falou também na última aula. Então, o candidato que ele não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, ele escreve, por exemplo, um conto, ele escreve uma poesia, ele escreve um relato pessoal. São outros gêneros textuais, gente. Não é o que o Enem pede. Então, se o candidato comete algo do tipo, a redação dele também é zerada. E o último ponto, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, muitas vezes o candidato ele escreve e aí ele acha que seria interessante colocar uma frase de efeito que não tem nada a ver com o tema, ou às vezes uma passagem bíblica, ou às vezes uma mensagem para o corretor. Tem gente que escreve mensagem para o corretor. Corretor, por favor, me ajude. Então, assim, tem inúmeras situações. Se você comete algo do tipo, você também tem a sua redação zerada. Lembrando também que o candidato que ele assina no espaço, né, no espaço restrito à produção, ou assina, né, de maneira completa o nome, ou colocando iniciais, rubrica. Se ele comete algo do tipo, também a redação dele é zerada, gente. Então, preste muita atenção nisso e cuidado, beleza? Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês como é o esquema de uma redação. Como é que você vai fazer o seu esquema de texto, seu projeto de texto, que é muito importante. Todo texto ele precisa ser projetado, ele precisa ser pensado previamente. Então, antes de você começar a escrever, tá? Você tem que antes esquematizar as suas ideias, porque ninguém aqui é Clarice Lispector ou Machado de Assis, né? Tô brincando, mas a gente tem que realmente esquematizar antes o que a gente precisa escrever, porque senão a gente vai começando a escrever e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, realmente tem que fazer antes o projeto de texto. Eu vou mostrar tudo para vocês hoje, ok? Pois bem, então como é que você deve planejar o seu texto, gente? O próprio caderno do candidato, certo, que o Enem disponibiliza todo ano, já indica como é que a redação ela deve ser planejada, qual é a sequência que você deve seguir. Então, presta bem atenção nesse quadrinho do meio aí. Temos essa sequência, né? Em que você primeiro precisa compreender o tema, abordar o tema, apresentar a sua tese, que eu já falei para vocês na aula passada o que é tese, eu vou relembrar hoje. Apresentar em seguida os argumentos para defender essa tese e, por fim, a proposta de intervenção. Então, você precisa trabalhar esses elementos na sua redação, tá certo? Nessa sequência. E aí a gente lembra das partes de um texto, né? Das partes de uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você vai precisar pegar toda essa sequência que tem aí nesse quadrado do meio e organizar dentro da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. De que maneira? Vou explicar para vocês. Então, vocês vão pegar essa parte aqui, que é a parte do tema, certo? A abordagem do tema, a apresentação do tema e a contextualização. E vocês precisam apresentar isso na introdução, tá? É na introdução que nós já temos contato com o tema do texto e com a sua ideia, né? O seu pensamento, o seu ponto de vista que você vai defender ao longo do texto. Então, isso já deve ser apresentado na introdução, tá bom? E a introdução já é um norte, certo? Já é uma parte que vai nortear o seu texto, vai nortear o seu desenvolvimento. O que você traz na introdução, você precisa desenvolver. Então, você tem que realmente, se você coloca algo na introdução, não pode deixar um elemento de fora, tem que desenvolver, tá certo? Que vai ser exatamente na parte do desenvolvimento, onde você vai elencar os argumentos para defender essa tese, ok? E eu vou mostrar tudo direitinho para vocês.
E, por fim, a gente tem a proposta de intervenção, que normalmente é onde a gente é quando a gente conclui o texto. Na conclusão do texto, a gente faz a retomada do que a gente trouxe na tese, né, que é a ideia que a gente defende ao longo do texto, e a gente apresenta a proposta de intervenção, que vai ser a proposta referente aos problemas que nós levantamos durante o texto. Tá certo? Então, normalmente isso vai aparecer na conclusão. Beleza? Então, é basicamente isso, as 3 partes da redação e o que é que nessas partes você precisa desenvolver. Então, é como aqui o texto diz, né? Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese, certo? Essas justificativas vão ser os argumentos. Então, você pensa na tese e pensa em pelo menos 2 justificativas para essa tese. Essas 2 justificativas já vão ser a ideia de cada um dos parágrafos do desenvolvimento, tá? E uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo, ou seja, apresentar, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você precisa ter realmente em sua mente que a sua redação precisa chegar, né, nesse nível de trazer esses 3 pontos, essas 3 partes, e que elas cumpram o que é que cada uma dessas partes precisa ter, tá bom? Vamos começar com a introdução. Vamos ver o que é a introdução, o que é que você precisa desenvolver na introdução. Então, como eu já falei para vocês, a introdução, ela explica o assunto que vai ser discutido com a apresentação de uma ideia, de um ponto de vista que você irá defender. Essa ideia, esse ponto de vista é o que nós chamamos de tese, né? Como eu falei bem para vocês. Então, a tese vai ser exatamente toda essa parte, né, da ideia, né, do que você vai defender, do seu pensamento sobre o tema, tá? E a introdução, ela deve ter 2 partes principais, gente. Como é que vai ser esse esquema da introdução? Então, veja bem, a introdução, ela precisa primeiramente trazer a apresentação do tema, ou como nós também chamamos de contextualização, como tem aqui, ó, tá? Que vai ser quando você vai apresentar o tema ao leitor, certo? E existem inúmeras formas, inúmeras maneiras. Isso varia muito de acordo com o estilo do autor. Isso varia muito com o repertório que o autor tem, certo? Então, você vai apresentar o tema e depois você vai trazer a tese, tá? Você vai apresentar a tese, que é a ideia a ser defendida no seu texto, tá bom? Relacionada ao tema. Então, vou mostrar para vocês isso na prática, como é que funciona. Eu trouxe 2 exemplos de introduções. Trouxe um exemplo de uma redação nota 1000, de uma candidata do ano passado, e trouxe uma redação nota 1000 de uma candidata do ano retrasado. E aí a gente vai fazer a comparação para vocês verem como as 2 candidatas, elas fizeram a contextualização de maneiras diferentes. Então, você pode ver que a contextualização ela pode ser feita de formas diferentes, varia de acordo com o seu repertório, de acordo com o conhecimento que você já possui. Vamos ver como é isso na prática. Pois bem, então essa redação aqui foi uma redação de Alana Miranda Delfino. É um trechinho, né, só o parágrafo da introdução. Lembrando, o tema da redação do ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então, presta bem atenção no que a gente vai ler aí, da maneira como ela apresentou o tema. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Então, presta bem atenção aí. Vou pontuar aqui, vou só fazer uma marquinha aqui nesse ponto. Perceba aqui, do início até esse ponto aqui, nesses 2 primeiros períodos do parágrafo da introdução, ela traz o quê? Ela traz um resgate histórico. Ela optou por começar apresentando esse tema, né, que é a questão do cinema no Brasil, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela optou por fazer essa contextualização
trazendo um resgate histórico, trazendo um recorte histórico, em que ela pontua aqui a questão da formação da sociedade, do pensamento cinematográfico, né, como o pensamento cinematográfico esteve junto ao desenvolvimento da sociedade, fala a respeito dos regimes totalitários, né, que ocorreram durante o século XX, e como o cinema estava ligado a isso. Então, preste bem atenção, ela trouxe um recorte histórico, né, ela apresentou o tema, né, a partir dessa abordagem histórica, para em seguida ela introduzir a tese dela. Perceba que até então ela não trouxe opinião nenhuma. Isso aí é só fatos, realmente, né? Fatos de um conhecimento que ela trouxe, um conhecimento histórico, mas até então ela não trouxe a opinião dela. Ela vai trazer a opinião a partir desse ponto aqui, que vai ser a introdução da tese dela. Então, vamos ver. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Então, vamos lá, analisando direitinho aí. Perceba aqui, desse ponto aqui, certo? Em diante, ela já começa a trazer um ponto de vista a respeito desse tema. O que é que ela diz aqui? Que há dois probleminhas aí relacionados a essa falta da democratização, né, que vai dar esse acesso ao cinema no Brasil. O primeiro ponto que ela fala aqui é a questão do cinema ser algo elitizado, né? É uma arte que ela sempre foi mais voltada para a elite, né? Excluindo uma camada da sociedade, excluindo uma camada, né, a massa, de fato. E o outro ponto que ela traz aqui é exatamente essa falta de acesso por parte da população. Então, ela traz aqui tanto a parte do discurso elitizado que o compõe, certo? A ideia de que cinema, como qualquer outra arte, que durante muito tempo, né, as pessoas sempre tiveram em mente que arte era algo que só a parte elitizada tinha acesso, só essa parte elitizada que fazia o consumo da arte, tá? Então, o cinema ele acabava entrando, né, nessa questão. E o outro ponto que ela traz aqui é a falta de acesso por parte da população. Esses dois pontos aí, gente, já vão ser os ganchos, tá? Já vão ser os porquês relacionados ao tema que ela vai desenvolver na parte do desenvolvimento. Eu já sei que vai ser o primeiro parágrafo do desenvolvimento a respeito dessa questão do discurso elitizado, né? Já sei que o primeiro parágrafo do desenvolvimento vai ser sobre essa ideia. E já sei que o segundo parágrafo do desenvolvimento vai ser sobre essa falta de acesso por parte da população, gente. Então, uma redação bem construída, ela precisa desenvolver, gente. Muitas vezes a introdução é um dos parágrafos mais difíceis para ser elaborada, exatamente por conta disso. Porque muitas vezes a pessoa escreve, produz algo na introdução, mas não desenvolve. Então, você acaba tendo um problema sério ali no seu texto, um problema de coerência, certo? Porque você vai ter algo que você não vai relacionar no decorrer do texto. E a gente viu no início, né, em outras aulas, que o texto ele precisa estar sempre amarradinho, as ideias precisam estar sempre costuradas, tá? Então, a gente tem que realmente fazer essa relação. E, em seguida, ela conclui o parágrafo, trazendo já uma ideia de que esse problema precisa ser solucionado, né? Tem um impacto negativo, mas precisa ser solucionado. E aí ela já traz ali um ensaiozinho da proposta de intervenção. Perceba que ela traz os pontos na introdução, né? Ela traz as ideias, mas ela não desenvolve, certo? Ela não fala, ela não explica a respeito dessas ideias. Ela vai fazer isso no decorrer do texto, tá bom? A introdução é a apresentação do texto,
Não é a parte onde você vai desenvolver essas ideias. Você vai fazer isso no decorrer. Então, vamos lá. Outro trecho que eu trouxe aqui para vocês foi da redação 2018. Eu trouxe para mostrar que a outra candidata, ela já usou uma outra forma, né, de fazer essa contextualização. Então, vamos ver como foi que ela fez. Pois bem, então, só para relembrar, a redação 2018, o tema da redação 2018 era sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi um tema que gerou muita dúvida por parte dos candidatos, muita gente confundiu, muita gente não sabia exatamente o que é que esse tema estava tratando, né? Mas o tema basicamente falava a respeito de quê? De como na internet os usuários eles estão expostos a mecanismos de controle, né, dos dados. E são mecanismos de controle que acabam influenciando o comportamento dos usuários na internet. São os famosos algoritmos, né, que são, eu não sei nem explicar direito, mas são ferramentas que existem, né, na internet, nos sites, que conseguem filtrar dados e informações dos usuários e conseguem propor para o usuário algo manipulado, né, e aí acaba manipulando o comportamento dele, certo? É o que a gente vê, por exemplo, quando a gente assiste a vídeos no YouTube, que aparecem sugestões de vídeo para a gente. Por que essas sugestões aparecem para a gente? Como é que o YouTube adivinha que essas seriam sugestões boas para a gente? É por conta dos dados que a gente fornece na rede, ou que o próprio site acaba filtrando da gente, tá? Então, era basicamente sobre isso. Então, vamos lá. A candidata Carolina Mendes Pereira, ela começa falando o seguinte: em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados a uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação no comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, gente, totalmente diferente. Enquanto a outra candidata, ela começa trazendo um recorte histórico, essa candidata, Carolina Mendes, ela escolhe citar uma canção, que é uma canção de Gilberto Gil, Pela Internet. E ela faz a relação, ela não cita e deixa lá essa citação, né, sem uma explicação por que ela está fazendo essa citação. Ela faz a explicação por quê. Então ela diz que tem a canção Pela Internet, e aí ela explica, né, que a canção ela louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas, não sei o quê. Então ela vai explicando por quê. Tá? Outra coisa importante, a gente não pode esperar que o leitor ele adivinhe tudo que a gente quer dizer, porque muitas vezes a gente quer dizer alguma coisa, só que fica só na nossa cabeça, só na nossa mente, e a gente esquece de colocar isso no papel, na prática. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, tá bom? Do que a gente tem na cabeça, a gente tem que colocar na escrita, tá bom? Porque a gente acaba esquecendo. Pronto, então ela usa uma canção, gente, para fazer a contextualização do tema. Então, existem inúmeras formas, tá? Varia de acordo com o repertório do candidato. Você pode citar um filme, tem gente que cita filmes, tem gente que cita uma série, tem gente que cita inúmeras coisas, tem gente que cita jogos, tem gente que cita pessoas, né? Filósofos, historiadores, enfim. Varia de acordo com o repertório do candidato. Tem gente que cita programas de televisão, mas lembrando, tem que haver uma relação com o tema, como ela mesma faz aqui. Ela cita a música de Gilberto Gil, mas ela relaciona. Ela diz o que é que essa música tem a ver com o tema. Beleza? Enfim, então perceba que ela faz essa contextualização e em seguida ela apresenta qual é a tese dela, certo? Em seguida ela traz a tese dela. Quando ela vai falar aqui, ó, cadê? No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas e aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados.
uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, desse ponto em diante aqui, ó, ela já começa a expor qual é o pensamento crítico dela, qual é a tese dela, qual é o ponto de vista dela a respeito desse tema. É isso que ela vai desenvolver ao longo do texto, ok? Vamos continuar. Desenvolvimento. Então, desenvolvimento, como eu bem falei, é a parte do texto, certo? Tem um errinho aqui, foi um errinho de digitação, em que serão desenvolvidos os argumentos em defesa da tese apresentada na introdução, gente. Então, é o momento em que você vai selecionar os argumentos, certo? E vai fazer esse desenvolvimento do que você trouxe na introdução, na tese. E os argumentos, né? É a justificativa para convencer a concordar com o leitor. É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida, certo? Cada argumento deve responder a pergunta por quê em relação à tese defendida. Então, vamos lá, vamos falar da primeira candidata. Ela falou a respeito da dificuldade do acesso ao cinema e aí ela pontuou duas questões. Essas duas questões seriam exatamente esse porquê com relação ao que ela falou, né, dessa dificuldade de acesso. Por que existe uma dificuldade de acesso ao cinema? Por que não há uma democratização de fato para que todas as pessoas tenham um bom acesso ao cinema no Brasil? Então, ela elencou os porquês disso, né? As razões, os motivos. Então, ela fala a respeito da elitização, do discurso elitista, né? Que acaba excluindo a massa do acesso ao cinema. E a outra parte é a questão da dificuldade de acesso realmente que as pessoas têm, né? Devido à quantidade de cinemas que existem, o preço dos ingressos. E aí ela vai justificar no desenvolvimento dela. Mas perceba, os argumentos, eles devem responder uma pergunta, né? Você tem que pensar no tema, né? Quando você vai pensar na tese, você tem que meio que transformar aquele tema, né? A frase temática em uma pergunta, em um questionamento na sua mente, certo? E os argumentos serão exatamente esses porquês, essas justificativas que você vai desenvolver. Deu para compreender um pouquinho? A gente vai ver isso na prática também. Outra coisa importante, não é simplesmente você apresentar os argumentos. Existe uma maneira de você fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, que são as estratégias argumentativas, certo? Então, você precisa utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados, tá certo? De que maneira? Vamos lá. São estratégias argumentativas, gente, que são recursos que a gente pode utilizar para convencer o leitor. Exemplos, tá? Dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Por que é importante você utilizar essas estratégias, gente? Porque você precisa reforçar o seu argumento, certo? Você não pode simplesmente trazer um argumento, mas que não tenha uma base sólida. Porque muitas vezes um argumento sem base sólida não convence, não é verdade? Então você precisa realmente trazer esse embasamento, que pode ser a partir de dados, né, dados estatísticos, pode ser a partir de pesquisas, pode ser a partir de argumento de autoridade, né, quando você traz uma pessoa especializada que tem propriedade sobre o assunto, que tem autoridade para falar sobre um assunto. Então você precisa trazer alguma ferramenta dessa para poder realmente embasar seu argumento, fortalecer seu argumento, para tornar o seu argumento mais convincente, ok? Vamos ver isso na prática. Bom, gente, essa parte do desenvolvimento da conclusão eu vou deixar para a segunda parte da aula, tá certo? Vou gravar um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, muito comprido. E aí vocês já corram lá para outro link para poder assistir a continuação, tá bom? Na banca de estudo, aprovação.